que somos criaturas mentais. O único que nos faz realmente único é a nossa mente. Todo o demais é similar, como dizia o dramaturgo Eugênio Lina, um porco ou um cavalo. Sua mente é o que faz único. O seu corpo somente transporta a sua mente, assim como a eletricidade trabalha com as leis da eletricidade, a física com as leis da física, a natureza com as leis da natureza. Existem certas leis mentais que determinam tudo o que acontece com você. Essas leis mentais são tão inexoráveis como a lei da gravidade. Funciona a 100% do tempo, e cada êxito que se tem na vida vem de viver a vida em harmonia com as leis mentais básicas, e todos os problemas ou dificuldades que se tem na vida vêm de viver a vida sem harmonia com essas leis básicas. As leis mentais funcionam 100% das vezes igual como a gravidade funciona a 100%. O que significa é que se você se joga de um edifício de 10 andares na cidade onde vive, seja Londres, Inglaterra ou em Lima, Peru, vai cair justamente no chão. Não importa se saiba sobre gravidade, se acredita na gravidade, se está de acordo com a gravidade e se seja conveniente ou não a gravidade, no entanto, ela vai trabalhar sobre você. As leis são exatamente iguais. Nesse curso, eu vou te apresentar 20 leis mentais, algumas das quais são mais importantes que outras, mas todas elas são críticas para que entenda. Começamos com a primeira lei mental. A primeira lei certamente foi escrita e estudada séculos atrás de séculos, e muitas delas foram provadas por importantes universidades, institutos de investigação e laboratório nos últimos anos, e se encontrou que era tão certo como sempre foi imaginado. A primeira lei é o que chamamos a lei do controle. Essa lei é muito simples, é uma lei básica. E veremos uma e outra vez, simplesmente diz que a pessoa se sente bem consigo mesmo, positivo de si mesmo, a tal grau que se sente que está em controle sobre sua própria vida, ou se sente negativo consigo mesmo, a tal grau que sente que não está controlando sua vida. O que tem que fazer é ver sua vida hoje e se perguntar que parte da sua vida se sente melhor, em que parte da sua vida você se sente com mais controle, e verá que nessas partes é mais feliz. Como o supremo bem-estar humano é estar em um estado de felicidade que se expressa em paz mental e relações amorosas. O controle é absolutamente essencial. Os psicólogos de hoje chamam isso a diferença entre um lugar interno de controle, que é a sensação que está encarregado de sua própria vida, contra o lugar externo de controle, que significa o sentimento de que algo fora de você, as suas contas, as suas relações, o seu trabalho, a sua saúde, de algum modo, está controlando. Realmente, a investigação do lugar de controle, existem muitas provas que pode fazer para determinar onde se encontra nesse gráfico, em termos de lugar de controle, o que tem na sua vida, o que se sente mais em controle ou menos em controle. As pessoas com um lugar de controle interno muito alto, os de grande conquista, têm mais êxito, mais determinação própria, são mais felizes. E uma das coisas que tratamos de fazer nesse curso é dar um sentido muito mais amplo de controle em cada aspecto da sua vida. O controle começa antes de nada com seus pensamentos. É muito interessante como os seus pensamentos, o que pensa e como pensa, determinam os seus valores, determinam o que está ocorrendo dentro de você uma vez armazenado. Os seus pensamentos determinam os seus sentimentos, a forma que pensa determina o seu sentimento, se é feliz ou infeliz. Se tem medo ou confiança, os seus sentimentos determinam suas ações. Começamos com a lei do controle, dizendo que a chave do êxito é sentir que você é o arquiteto do seu próprio destino. O que está atrás do timão de sua própria vida está encarregado da sua vida ao tomar o controle pleno e total dos seus pensamentos. Os seus pensamentos controlarão seus sentimentos e suas ações. Não esqueça, sempre as suas ações determinarão o seu êxito ou a falta dele. A lei do controle é importante, é oposta à lei de controle, temos a chamada lei do acidente. A lei do acidente é, na realidade, um princípio metafísico só. É uma lei como a lei de tráfego, como a lei legal, até grau quando vivemos constantemente. 80% da população vive mais ou menos da lei do acidente. A lei do acidente diz: se ao falhar em planejar, está planejando falhar. Falhar em planejar é planejar em falhar. A maioria das pessoas
não acreditam que estão vivendo com isso. Mas se você observa, verá que isso é verdade. Falhar em planejar significa planejar falhar. Essa é o do tipo que diz, tudo é questão de sorte, está no tempo certo, a sorte, o destino, etc. São pessoas que, devido a que pensam que sua vida está sendo controlada por forças de fora dele mesmo, não têm planos claros e nem metas fixas. Não trabalha persistente e consistentemente dia após dia após conseguir algo que deseja, e a sua vida parece estar à deriva, estar em círculos como um barco sem timão. E uma pessoa que gira como um barco sem timão, que não tem um plano central, é uma pessoa que tem muito pouco controle. É uma pessoa que tem um efeito que tem um controle fora de sua vida, como se estivesse caindo de um espaço onde sem parar. Essas pessoas variavelmente são infelizes, porque é por isso que as pessoas são infelizes, negativas, doentes e frustradas, conseguem menos na vida, é porque a maioria delas vivem segundo essa lei do acidente. E ao fazer não tem sentido do controle das suas vidas, não tem controle de paz interior, não tem sentido de felicidade, etc. Vamos mostrar como se livrar da lei do acidente em forma permanente. A seguinte lei é chamada lei de causa e efeito. A lei da causa e efeito disse que para cada efeito na vida existe uma causa específica. Tudo o que acontece no universo acontece por uma razão, nada acontece por acidente. Os fracassos não acontecem por acidente, os êxitos não acontecem por acidente, a felicidade ou falta dela não acontece por causa das nossas relações. Se você quer ter um efeito de que deseja ter mais êxito, mais dinheiro, mais felicidade, mais saúde, retroceda até a causa, então reforce essa causa. E se você quer ter menos de algo, ou seja, menos problema, menos dificuldade, etc., regresse e revise qual é a causa. Todos os progressos na vida e na sociedade humana se gera de identificar as causas do que queramos ter mais ou menos ou mudar as causas. Agora, a lei da causa e efeito é supostamente a lei do aço do universo. É a lei que podemos voltar uma e outra vez. E muitas de nossas leis são paráfrases da lei do ferro, do aço. Chama também a lei do colher e semear. A lei da semeadura, a lei do aço, é a lei da causa e efeito, nos dá um completo controle. Se acreditamos que existe uma relação de causa e efeito, que tudo acontece por uma razão, então temos uma tremenda sensação de controle em nossa vida, que podemos identificar as causas e duplicar. Podemos fazer de nossas vidas o que queiramos. A coisa mais importante da causa e efeito é que os pensamentos são causas e que as condições são efeitos. Os pensamentos são causas e as condições sempre efeitos. O ponto inicial de todos os seus pensamentos sobre algo, seus pensamentos sobre o seu trabalho, sobre uma relação, sobre a sua saúde, sobre o seu futuro, seus pensamentos voltam a agentes causais, voltam em desejo. Se você quer mudar total condição da sua vida, deve mudar os seus pensamentos. Que recebe ditas condições deve mudar o que está ocorrendo em sua mente. Mas tem uma coisa em todo o universo que tem um controle total, e isso é os seus pensamentos. Se toma um controle total e pleno dos seus pensamentos e os mantém junto com todo o que deseja de um modo positivo, então seus efeitos se ocuparão de si mesmo com a inevitabilidade da lei da natureza. A seguinte lei é chamada lei da crença. Essa lei só diz que acredite no que creia com força, e essa é a chave, com força. Entre mais emoção que põe em sua crença, se voltará a ser uma realidade. Se voltará a ser uma realidade porque você sempre atuará de um modo consistente com as suas crenças. No ato, toda a realidade agora é sua imagem, toda a sua imagem externa de suas crenças. Se você acredita em algo positivo, você acredita em algo negativo, como disse Henry Ford, se você acredita que pode fazer algo ou crê que não pode fazer, você tem razão. Porque nossas crenças formam a nossa realidade. Até o grau que acreditamos que algo seja verdade, a nossa crença atuará como um telão. Filtram qualquer informação que seja inconsistente com nossas crenças. Temos um desejo profundo dentro de nós de permanecer consistente. E sempre estamos tratando de ver o nosso mundo, de racionalizar, de interpretar para que seja consistente com o que já temos decidido acreditar. Desenvolvemos o que chamamos de escatoma. Escatoma é uma palavra que na psicologia
se chama desenvolver pontos fracos. Não vemos as oportunidades e estamos convencidos de que não existe. Não vemos as possibilidades de êxito se não acreditamos que o êxito será possível para nós. No entanto, se começarmos a mudar nossas crenças, mudamos nossa realidade.